De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita. E nós nos reunimos aqui todos os domingos, às 11 horas da manhã, para refletir sobre questões relacionadas à nossa saúde sob uma ótica espírita. A doutrina espírita tem uma vasta literatura e dentro dela nós encontramos uma série de informações que nos auxiliam a compreender melhor as questões relacionadas à nossa saúde. Não só a saúde do corpo, mas a saúde do espírito. E é isso que nós buscamos refletir e compreender aos domingos, aqui às 11 da manhã. Eu convido a todos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqueles que ainda não conhecem esse nosso programa, esse nosso momento de reflexão, venham participar conosco para que a gente possa procurar compreender melhor aquilo que acontece na nossa vida. E atualmente nós estamos trabalhando aqui um tema muito interessante, transplante de órgãos. Na semana passada, nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco mais sobre a questão do transplante. Como que funciona, os tipos de transplante que existem. E hoje, dando continuidade a essa temática, nós entenderemos um pouco mais desse assunto dentro da ótica espírita. Lembrando que o transplante de órgãos, ele permite na atualidade nós, vamos dizer assim, salvarmos, nós melhorarmos a saúde de uma quantidade muito grande de pessoas, milhares de pessoas no mundo são beneficiadas pelo transplante de órgãos. E é feito diante daquelas pessoas que apresentam insuficiências orgânicas. Então, um coração que é transplantado naquela pessoa que o coração já não está funcionando mais. Rim que é transplantado numa pessoa que não funciona mais o rim, o fígado, os pulmões, o intestino, a medula óssea, a córnea, o osso, a pele. Existem vários tipos de transplante de pâncreas, vários tipos de órgãos que podem ser transplantados. E isso realmente é um grande avanço da medicina, que permite com que muitas e muitas pessoas sejam beneficiadas com esta medida. Para a gente entender um pouco, comentamos isso na semana passada, mas é importante a gente reforçar para que a gente entenda o ponto que nós vamos discutir hoje. Uma pequena parte de pessoas que são beneficiadas com o transplante na atualidade recebem o transplante de uma pessoa viva. No caso da medula óssea, isso é o padrão. Então, o doador de medula é uma pessoa viva. Você doa a medula, nós podemos doar a medula para várias pessoas, inclusive. E a medula você consegue retirar e ela se regenera rapidamente. Você não perde a medula óssea ao retirar. Os órgãos sólidos é que é o maior problema. E nos órgãos sólidos, o doador geralmente é um doador falecido. Nos rins, talvez seja a situação mais clássica, como nós temos 2 rins, é possível a gente doar um rim para outra pessoa. Mas, nos demais órgãos, muito raro a gente ter, no caso do fígado ainda pode ter doador vivo, mas nos outros, geralmente, o doador é um doador falecido. E mesmo no rim, a maior parte do transplante renal que é realizado no mundo é de doador falecido, ou seja, a pessoa desencarna e ela vai ser um doador. Por que isso é um dado bastante importante? Porque nós precisamos refletir se este doador ele está pronto para doar. Será que essa pessoa está disposta a fazer, espiritualmente falando, essa doação? Nós vivemos numa sociedade em que há um certo tabu de se falar sobre a morte. As pessoas têm medo de conversar sobre a morte. Mas é muito importante que a gente converse sobre a morte, até para decidir isso. Será que eu quero ser um doador de órgãos? É importante que a nossa família saiba. Por quê? Como que funciona a questão do doador falecido? A pessoa se torna um potencial doador de órgãos se ela acaba evoluindo para o desencarne
através de uma morte cerebral. Veja, para a medicina de hoje, esse já é um conceito que já existe há décadas. A partir do momento que o nosso cérebro para de funcionar, ou seja, morre o nosso cérebro, aquela pessoa está morta. Nós não consideramos vida a partir do momento que o cérebro está morto. Esse conceito de vida, ele também é um conceito que está em acordo, em concordância com aquilo que a doutrina espírita nos ensina. A partir do momento que o cérebro morre, nós perdemos o total controle sobre o corpo físico. O espírito não controla mais aquele corpo. Ele se desliga do corpo. Então a morte cerebral, ela define a morte física. Mas para a maioria dos desencarnes que acontecem no mundo hoje, a morte cerebral, ela vem depois da morte cardíaca, ou seja, o coração para de funcionar, para de bater. E aí essa pessoa, o cérebro morre. Mas existem algumas situações em que as pessoas morrem, primeiro fazem a morte cerebral, para depois fazer a morte cardíaca. Isso acontece em alguns eventos e o dano cerebral é a causa de morte do indivíduo. Então, é uma doença no cérebro. Por exemplo, uma pessoa que sofre de um AVC, tem o famoso derrame, tem um AVC, pode ser isquêmico, aquele que falta sangue no cérebro, pode ser um AVC hemorrágico, aquele que sangra, estoura um vaso, lá um aneurisma, por exemplo, no cérebro, e aí inunda aquele cérebro de sangue. Isso pode levar a uma morte cerebral. E o coração ainda vai estar funcionando. Uma pessoa que, por exemplo, sofre um trauma crânioencefálico, uma pessoa sofre um acidente de carro, de moto, cai de algum local, bate a cabeça, tem um dano cerebral tão grave que leva essa pessoa à morte. Mas ela morre primeiro o cérebro. O restante do corpo continua ainda funcionando. Comentamos isso na semana passada. Ah, mas ele funciona por muito tempo? Não, por algumas horas. Por algumas horas você ainda consegue manter aquele corpo funcionante, mas em breve, como o cérebro morreu, ele também vai morrer. O restante do corpo morre. Mas nós, na doutrina espírita, já consideramos que a partir do momento que morreu o cérebro, aquela pessoa está morta. E é o que a medicina atualmente nem considera. Se o cérebro morreu, aquela pessoa está morta, ela já não está mais ali. A definição de morte cerebral, ela é muito cautelosa no Brasil. Nós temos um protocolo muito rígido para definir se uma pessoa tem morte cerebral. Então não é assim, o médico acha que tem. Não. Tem todo um protocolo que precisa ser cumprido, exames que são realizados, exames clínicos que se faz na pessoa, exames subsidiários, então exames de imagem, exames que auxiliam a definir assim, olha, esse cérebro não funciona mais. E vão dizer assim, olha, essa pessoa realmente teve uma morte cerebral. A partir do momento que a pessoa tem uma morte cerebral, a família é chamada. E a família é quem toma a decisão se aquela pessoa vai ser um doador de órgãos ou não. Não é o indivíduo. O indivíduo já não tem mais condição ali de falar qualquer coisa. É a família que vai tomar essa decisão. É diante da família e a equipe de saúde vai questionar se essa pessoa pode ser um doador. E muitas vezes as famílias aceitam doar. Entendem que isso está beneficiando muitas pessoas. Milhares de pessoas podem ser salvas. Uma única pessoa pode salvar diversas outras vidas ao ser um doador de órgãos. Muitas vezes, e no Brasil isso é muito comum, as pessoas sempre têm esse espírito solidário, mas vão aceitar, vamos deixar, vamos doar. Mas muitas vezes, aquele espírito que está desencarnando não tinha essa intenção, não tinha esse interesse, ou não estava pronto, não estava preparado para aquilo, pode ainda estar muito apegado ao corpo, pode ainda estar vinculado à vida física. Vejam, esse tipo de desencarne que muitas vezes leva à morte cerebral é um desencarne abrupto. Isso desencarna rapidamente. Não é uma doença que vem evoluindo e dá tempo de se conversar sobre o assunto. Não dá. É um evento abrupto. Muitas vezes pessoas jovens. E aí não se pensa que essa pessoa vai desencarnar tão breve. E aí não dá tempo de conversar. Não dá tempo de perguntar isso. E aí a família vai tomar essa decisão. E muitas vezes aquela pessoa sequer sabe que ela desencarnou. Isso acontece muitas vezes. Existem relatos, né, de espíritos que realmente entram em desespero
ao verem os seus órgãos sendo retirados. Por quê? Porque eles nem sabem que eles estão desencarnados. E sequer notaram o que desencarnaram. Muitas vezes não perceberam. Acham que ainda estão vivos aqui, né? Que ainda pertencem ao mundo físico, desconhecem completamente a vida no mundo espiritual e ficam ainda apegados àquele. Importante ressaltar que, uma vez que há o desencarne, há esse rompimento, né, do laço fluídico que liga o cérebro ao corpo espiritual, o espírito ele não vai sentir mais o que acontece no corpo. Mas ele pode se impressionar com o que acontece no corpo? Ele pode. Isso pode acontecer. Inclusive, há espíritos que sentem o seu corpo anos depois que o desencarne aconteceu. Ainda sentem o corpo. Mas o corpo não está mais lá. Realmente não está. Porque ele já foi completamente absorvido, né, pela natureza. Ele já foi deteriorado. Mas a pessoa ainda sente ele. Por quê? Porque as suas impressões, aquilo que ele ainda carrega consigo da sua existência, ainda estão nele. Então ele fica vinculado aqui. Existe relato, por exemplo, de espíritos que entram em desespero ao ver os seus órgãos sendo retirados. Mas ele está sentindo dor? Ele pode estar produzindo uma dor ao ver aquela imagem. Mas já não é mais uma sensação transmitida direta do corpo físico para o perispírito. Porque aquele perispírito já não está mais vinculado àquele corpo. Ele já rompeu com aquele laço. Então isso é muito importante que a gente entenda que doar o órgão não significa que a gente vai ter dor. Nós teremos dor do lado de lá, não. Mas a gente pode produzir uma dor. Produzir mediante a nossa incapacidade de doar, de não querer doar, não estar pronto para doar. Isso é uma condição particular de cada um. Não somos melhores nem piores ao sermos ou não doadores de órgão. Isso varia de acordo com a situação. Mas é importante, durante a vida, a gente converse. É importante que a gente rompa esse tabu que existe na sociedade de não se falar sobre a morte. É importante que a gente converse em casa, nossa família, com os nossos amigos, sobre esse assunto. Que a gente fale sobre a morte. Fale quais são as nossas vontades. Olha, eu tenho vontade de ser um doador. Ou eu não tenho vontade. Tenho medo, receio, acho que não estou preparado. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, se acontece conosco uma morte cerebral, a nossa família saberá qual é a nossa posição. E fica muito mais fácil para tomar essa decisão. Porque aí a gente vai respeitar a decisão da pessoa. A família respeitará a nossa, nós respeitaremos o de um familiar, caso isso aconteça. Claro que ninguém de nós gostaria que acontecesse a morte cerebral, nem nossa, nem de nenhum dos nossos familiares. Mas nós não sabemos o nosso futuro, não conhecemos as nossas programações reencarnatórias, aquilo que está previsto. Caso aconteça, nós temos que estar preparados para isso. Isso é importante por quê? Porque é importante que a doação seja de coração. Quanto mais de coração, quanto mais íntimo é aquele gesto, mais cargas positivas a gente pode depositar nos receptores. Ao contrário, a gente pode levar problemas para os receptores. Ao se sentir revoltado, ao se sentir violado por seus órgãos terem sido retirados. Então nós temos relatos, por exemplo, de espíritos, né, que se vinculam aos seus receptores de uma maneira negativa, levando, né, um sofrimento grande ao receptor. Claro que muitas vezes quando nós lidamos com pessoas que são transplantadas de órgãos, a gente se depara com um problema chamado rejeição. O que é a rejeição? Quando a gente recebe o órgão que vem de uma outra pessoa, o nosso corpo ele vai olhar para aquele órgão e falar, poxa, esse órgão não é meu, pertence ao meu corpo, essas células não são minhas. E ele vai montar toda uma resposta inflamatória para rejeitar aquele órgão, colocar ele para fora. Por isso que é feito todo um tratamento chamado imunossupressor, para impedir que o nosso sistema imune faça isso ao órgão que ele está sendo levado àquele. Então, existe todo um tratamento, todo um trabalho para se evitar a rejeição. Mas, eventualmente, nós vemos casos de rejeição
Não tem uma explicação clara por que esta pessoa, por que este receptor de órgãos rejeitou aquele órgão. Aquele órgão não funciona. Ele não consegue trabalhar adequadamente. Por que isso acontece? É possível, nós levamos essa hipótese, de que a influência talvez de um doador que não desejava doar, pessoa que acabou, a família tomou essa decisão, mas o indivíduo não queria isso, ou o indivíduo está apegado àquele corpo, pode estar levando a uma determinada rejeição. Nós encontramos uma causa orgânica, encontramos uma causa no corpo, por que aquela rejeição está acontecendo, mesmo com todas as medidas de controle que são realizadas para isso. Isso pode ter a ver com a condição do doador. Por isso que é muito importante que a gente converse sobre esse tema, para que a gente tenha doadores melhores, vamos dizer assim, doadores que estão fazendo isso de coração, fazem com vontade de ajudar, fazem isso realmente se desvinculando do seu corpo, entendendo que a partir do momento que nós desencarnamos, o corpo não serve mais, ele não tem mais utilidade para nós nenhuma, e que aí aqueles órgãos podem ajudar outras pessoas. É importante que a gente tenha a consciência da vida após a morte, entendendo, né, que nós muitas vezes vamos, né, desencarnar e às vezes a gente demora um pouquinho para perceber que a gente desencarnou. Mas se a gente perceber que alguma coisa estranha está acontecendo, a gente tem que se atentar a isso. Por quê? Porque pode ser que nós já tenhamos desencarnado e esta cena, né, de a gente ver o nosso corpo tendo seus órgãos retirados, né, pode ser um sinal que a gente já passou para o lado de lá e ainda não percebemos. Mas isso serve para a gente se preparar para essa situação, para a gente evitar problemas como muitos espíritos relatam que possa acontecer. E outro ponto que a gente também deve considerar diante desse fato é que muitas vezes, né, quando a gente conversa com os pacientes que são transplantados, que já são receptores, eles podem perguntar assim: poxa vida, mas eu não sei se a pessoa que doou o órgão para mim, se aquele meu doador, será que ele doou de coração? Será que ele doou querendo doar? O que eu faço, né? Atualmente, a gente se depara com essa situação. A gente sempre orienta, né, que todo receptor ore muito pelo seu doador, agradeça e constantemente faça uma prece, agradecendo o seu doador, agradecendo a generosidade dele de ter cedido o órgão que foi útil para ele enquanto encarnado e que agora pode estar ajudando uma nova pessoa, ajudando uma nova vida. Esse comportamento auxilia muito, porque mesmo diante de um doador que possa estar revoltado, isso pode ser um ponto importante para auxiliá-lo a perceber o que está acontecendo, perceber que ele desencarnou, a perceber que aquela ação ajudou uma outra pessoa, uma outra vida. Ele está recebendo, né, um benefício muito grande da espiritualidade por ser um doador de órgãos. Porque por mais que isso possa ser talvez contrário à vontade do indivíduo, a doação, ela é uma ação de caridade muito grande. Ela tem um valor espiritual muito grande. E Deus vai reconhecer isso para cada pessoa que é um doador de órgãos. Que a gente possa fazer esse momento de reflexão, que possamos quebrar os tabus e conversar com a nossa família, com os nossos amigos, expressar as nossas vontades. E para aqueles que estiverem dispostos, que sejamos doadores. Essa é uma campanha muito importante, assim como é a campanha de doação de sangue. Porque muitas vidas são salvas, né? Muitas pessoas vão ter as suas vidas completamente modificadas para melhor, vão resolver aquela doença que estava levando ela muito próxima à morte, vai dar uma nova esperança para aquele indivíduo. Em que a gente possa refletir, conversar e ter o coração aberto para poder ser um doador de órgãos verdadeiramente. Aqui para a reflexão da nossa semana, que tenhamos todos uma semana de muita luz, muita paz.